Lá ele. Humberto Mato cutuca os trabalhistas. Que isso? Lá ele. Vai, Humberto Mato. Solta a bicha. Ah, o crepe, o trabalhista. Mano, eu falo, depois do Jones, assim, uma das grandes surpresas que eu tive. Ele já teve aqui com vocês? O crepe, guardem esse nome. Esse cara vai surpreender muita gente na ainda. quinta-feira ele tá com o Jones Manuel aqui, né? Não, aí não. Crepe e Jones Manuel. Eita! Crepe e Jones? Diz que o Jones já perdeu meio que um debate pro crepe já? Não é debate, não, é uma conversa. Aqui em São Paulo? Acho que eles se dão bem, eles divergem, mas se dão bem. Mas os dois são pensadores, isso é legal. Meio que perdeu, não, perdeu, né? Tinha que ficar 7 dias aqui em São Paulo. Meio. Que meio, Robertinho? Tem meio que perdeu. Eu nunca vi meia grávida. Nunca vi essas coisas, não. Ué. Dessa vez tá tenso. Ó, Devair Martins mandou aqui. Humberto Matos, quando fala que deveríamos ter um governo trabalhista, quer dizer que o Lula não é? José Cobori, sou seu fã e o Brasil precisa de você. Eu não falei que a gente tem que ter um governo trabalhista, não. Mas seria bom, hein? Não, já seria melhor do que um governo neoliberal. Mas eu... Bem melhor, né, Humberto Matos? Bem melhor, né? É melhorzinho, é bem melhor. Sou socialista, eu quero um governo socialista, é isso que eu quero. Qual é a minha pauta? Detalhe, tá? Os trabalhistas são socialistas, viu? Essencialmente são socialistas. Beleza? Humberto Matos sabe disso. Só não são marxistas, mas são socialistas. No caso, Humberto Matos falaria que nós somos socialistas utópicos, né? A máxima. Bebendo na fonte de Saint-Simon. Gente, tem aí conteúdos no canal já explicando isso. Tem conteúdos bons, viu? A minha pauta máxima é a Revolução Brasileira. Agora, aquilo que a gente não é criança, a gente tem que... A Revolução Brasileira já foi, Humberto Matos. Foi, filho. Pô, bicho. Pô, já tá quase 100 anos atrasado, cara. Daqui 5 anos você vai ficar mais 100 anos atrasado. 100 anos, os trabalhistas já fizeram a revolução, bicho. Quantas vezes eu tenho que falar isso? Os trabalhistas já fizeram a revolução, meu parça. Já fizeram, vocês estão dormindo, vocês estão 100 anos de atrasado. Comunista brasileiro. Estão sempre certo, mas estão sempre atrasado, cara. É parzinho. Parece que nasceu colado. Tá certo, mas tá atrasado. Todos certo, mas tá sempre atrasado. Impressionante. Fazer uma discussão séria de como criar as condições para isso, e eu defendo que a gente tem que ir melhorando a qualidade de vida nesse processo na medida do possível, porque eu acredito que o trabalhador com melhor condição de vida, ele consegue inclusive pensar mais. Ele tá menos condicionado a só reproduzir. É aquela cena lá do Tempos Modernos do Chaplin. O que o cara faz? Só aperta parafuso. Ele não pensa mais nada. Ele só tá ali apertando parafuso, que ele parar de apertar parafuso, ele morre. Entendeu? Agora, se ele de repente não tem só que apertar parafuso, ele já começa, peraí, vou prestar atenção em mais coisa, sabe? O que tá acontecendo na minha volta e tal. O Cobori falou sobre isso, quando ele teve tempo lá, não foi positivo? Foi positivo. Totalmente. Porque antes tu tava... Quando ele teve tempo lá, ele teve tempo preso. Foi. Sacanagem isso aí, meme. Mano, agora é sério mesmo. A gente foi um dos primeiros canais aqui, também trazido pela Jovem Trentina, a começar a ver o canal do Cobori. Pode pesquisar aí nos anais da internet. E, mano, a gente sempre achou mó good o Cobori. Mas, mano, depois que descobriu o meta, e também foi antes dele falar do podcast também, né? Descobriu o meta do Cobori preso. Mano, o arco do José Cobori ficou muito mais top, né, velho? Ficou muito mais top, velho. Muito mais top. Porque ele foi tipo, preso na Lava Jato e tal. E você fala assim, caraca, que arco good. Que arco good, velho. Totalmente tomado pela aquela dinâmica do teu círculo ali. Então, é produtividade, é entender melhor o que eu tô fazendo agora e tal. Você nem tem tempo de pensar em outra coisa. É mais ou menos sobre isso que eu tô falando. Sim. Uhum. Só pra me entender. Um trabalhista, eu sei que você quer um socialista, mas o trabalhista seria melhor que um liberal. Você Cara, concorda? mas assim, sabe onde é que tá o problema meu com os trabalhistas? É que assim, não adianta apenas a gente saber o que tem que fazer. Entende? Eu costumo dizer assim, ó, fórmulas para o desenvolvimento da economia capitalista, cara, tem vários autores, tem dezenas de livros, tem 500 experiências para avaliar e tal. Ou seja, não é a questão da gente não saber o que a gente tem que fazer para se desenvolver. O problema é que não há espaço político para a gente fazer. Veja,
Cara, essa crítica de Humberto é uma crítica mais sem noção e mais sem pé na realidade brasileira que existe. Não faz o mínimo de sentido essa crítica, não faz nenhum mínimo de sentido essa crítica. Por quê? O único movimento que é capaz de fazer e já fez revoluções do Brasil se chama movimento trabalhista. O mais perto que você está de qualquer tipo de revolução, de qualquer tipo de mudança estrutural no Brasil, é através do movimento trabalhista. Qualquer pessoa que se debruça sobre a história do Brasil e conhece, não precisa nem conhecer com o mínimo, com os detalhes, se você conhecer alguns pilares, alguns movimentos, alguns eixos da história do Brasil, você vai ver, nossa, me parece que a veia transformadora é esse tal de trabalhistas aqui. Não faz nenhum sentido. Então, assim, se você não convence ninguém, se você não consegue convencer uma maioria ou uma quantidade suficiente de gente para apoiar um projeto que já tem e já transformou, deixou um rastro de transformação e deixa um rastro de transformação no país, como que você vai ter uma força para fazer essas mesmas pessoas apoiarem uma revolução de uma coisa que as pessoas não fazem a mínima ideia do que seja? Não faz nenhum sentido, É muito mais fácil você deslocar esse povo 1 quilômetro do que deslocar esse povo 100 quilômetros. Claro que não é fácil, é claro que não é uma missão fácil, muito pelo contrário, é uma missão muito, muito difícil, quiçá quase impossível, mas a conclusão que ele chega é tão bizarra que é, então disso, não vamos fazer o muito difícil e vamos mirar o impossível. Que conclusão sem noção nenhuma, cara. O que eu tenho dito é o seguinte: a China só faz o que faz nos últimos 30 anos porque lá teve uma revolução. O Brasil só fez o que fez nos últimos 100 anos porque teve uma revolução também. O problema é que você quer a revolução chinesa aqui, porque a brasileira pra você não presta. É esse que é o problema. Porque nada que é brasileiro presta pra essa gente. É impressionante, cara. Pô, não pode gostar da nossa revolução? Não pode gostar da nossa revolução. Esses dias era o Jones falando lá, o Vargas era uma política do oligarca, coisa e tal. Eu quero lá saber o que ele era, pô. Eu quero saber a transformação que ele deixou. Que deu espaço político pra China fazer isso. Não adianta. Juntou os trabalhistas com os comunistas. Essa é a minha crítica ao projeto de desenvolvimento do Ciro Gomes. Veja. Você matou minha próxima pergunta. Mas essa é a minha crítica, porque veja, eu acho que dos presidenciáveis, o Ciro Gomes é o que mais entende de economia. Eu ia te perguntar. Dos presidenciáveis, ele é o que mais entende de economia. Não é sobre isso, Humberto. Que não faz, olha como é que não faz nenhum sentido o que você tá falando, Humberto. Faz nenhum sentido, porque se você pegar todo o campo político no Brasil que propõe transformações profundas, estruturais, todos os campos políticos, quem é o político que consegue movimentar a quantidade de massas mais significante? Não massas, mas a quantidade de pessoas mais significante, pelo menos para votar nele. Se chama Ciro Gomes. Olha a comparação entre o projeto que o Ciro Gomes apresenta, a quantidade de pessoas que ele consegue angariar nesse projeto, e é isso, se eu tô medindo por votos, que é importante, apesar de você achar que não, mas é importante. Porque a pessoa sair de casa no momento onde tá todo mundo parado para isso, ir lá e depositar o voto de confiança numa pessoa, isso também conta, isso também é importante. Pode não ser tudo, mas é importante. Então, assim, no pior dos mundos, é 3 milhões e meio de pessoas fazendo esse movimento. Quando todos os da Revolução, que seriam os marxistas comunistas, todos, não dá 100 mil. 100 mil para 3 milhões e meio. 100 mil para 3 milhões e meio. Mas alguém faça essa conta aí. Converta 100 mil para tempo, tá bom? Para tempo, e converta 3 milhões e meio para tempo. Só pra gente ver a diferença. Ó, fala, Tamir, 100 mil é tantas horas ou tantos dias. E 3 milhões e meio são tantos meses. Coloca assim, só pra gente ver. Por favor, alguém faz essa conta. Alguém faz essa conta. Eu tenho convergência com a maior parte das ideias dele, mas o problema não é deixa que eu chuto. Não adianta, se ele chegar lá... É o contrário, Humberto. Ele também vai estar condicionado pelas relações políticas que estão impostas. Então a questão não é saber o que fazer. A gente tem 500 exemplos de coisas que se a gente fizer que dão certo. Mas por que a gente não faz? Porque não tem espaço político pra gente fazer. Então o grande desafio
né? Que a minha crítica aos desenvolvimentistas não é o que fazer para a economia crescer, é como abrir espaço político para a gente poder fazer o que tem que fazer. Em vez de você apoiar alguém que sabe o que tem que fazer pra endossar o apoio político disso, aí você abandona isso e você vai atrás de conscientizar o povo pra fazer uma revolução. Meu Deus do céu, não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum. Se você não consegue convencer alguém a sair de casa pra votar num projeto, como é que você vai convencer alguém a acordar cedo e fazer uma revolução? Não faz nenhum sentido! Não faz nenhum sentido isso! É muito mais fácil você convencer um parente, um amigo, um companheiro de trabalho a votar em alguém que você quer do que convencer a pessoa a ir fazer uma revolução armada paramilitar com você. Não faz nenhum sentido! Nenhum sentido! É muito mais fácil fazer a pessoa votar e não tá conseguindo fazer votar. E é por isso que eu defendo um processo revolucionário. Porque esse processo revolucionário, a revolução, ela não é essa caricatura da direita. Não é um tiro, porrada e bomba, eu vou matar todo mundo. Que loucura, cara! Que loucura, bicho! Que loucura, cara! É muita darda, velho. Revolução é a substituição de uma classe por outra no poder. Não tem dito como é que tem que ser isso. Se isso acontecer, isso é revolucionário. Então é isso que a gente busca. A gente tem que conseguir ter um governo que não seja pautado pela classe dominante, porque aí nós vamos ter espaço político para desenvolver políticas que resolvam. Então é por aí o meu problema. Boa parte do que a China faz é o que os trabalhistas defendem. Uhum. Boa Exato. parte. Onde é que os trabalhistas pecam, no meu ponto de vista? É que a China só pode fazer isso porque teve uma revolução. Se ela não está Cadê os cálculos ali? Cadê os cálculos? autorizado. Gente, aqui no Brasil, por muito menos teve golpe. Não só no Brasil, por muito menos. Se o Brasil começar a timidamente desenvolver esse tipo de política, a reação da burguesia... Olha ali, ó. O Vitor fez a conta pra gente. Olha a diferença em tempo isso. Olha a diferença. 100 mil são 69 dias, tá bom? 3 meses e 9 dias. 3 milhões e meio são 2.431 dias. Pô, deixa eu fazer. Agora eu vou fazer por ano isso aqui. Vou fazer por ano. Pera, por ano. Vou fazer aqui porque, mano, vocês vão se impressionar. Olha a diferença que nós estamos. Olha aqui. 2.431 dias dividido por 365. 6 anos, 6 meses e 6 dias. 6 anos, 6 meses e 6 dias. Contra 3 meses. A diferença, 6 anos para 3 meses. Olha a diferença, gente. É a diferença da capacidade de mobilização dos trabalhistas versus os comunistas. Aí o cara fala, né, os trabalhistas não conseguem mobilizar o suficiente para fazer as mudanças. Óbvio que não, concordo. A solução para isso é... Vamos embarcar na revolução. Que é 6 anos atrás. Não, pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Ela é brutal. Intancável. Brutal. Entende? Intancável. O João Goulart começou a falar em reformas de base que nem estavam exatamente bem estruturadas, de como que ia acontecer, etc. Simplesmente como ele colocou isso como pauta e começou a fazer comício para fazer o povo se mobilizar, para ajudar ele a implantar essas pautas, que não era nada revolucionário. Reforma agrária é uma proposta do capitalismo. Lê o livro de trás pra frente. E o rastro de transformação, porque a revolução foi feita em 30. O João Goulart toma um golpe em 64. Nesse período, 34 anos, Humberto Matos, houve diversas tentativas de sucessão, de golpe, por diversas transformações profundas que estão na sociedade brasileira até hoje. Então é fácil você chegar e ler o livro. Tomou o golpe. Perdeu uma batalha, meu amigo. Mas e todas as outras? E todas as outras transformações profundas que foram feitas? Que refletem até hoje. Vou pegar só uma que eu gosto de pegar. Como, por exemplo, expectativa de vida. De 30 para 60 anos, ou dobro. E aquelas milhares de pessoas, de pais e mães de famílias que tiveram uma profissão, que tiveram colocado o sustento dentro de casa através do Sistema S. Quem aqui no chat conhece alguém que foi formado pelo Senai? Como, por exemplo, meu pai foi formado pelo Senai. Quantas pessoas aqui conhecem? Pessoas que foram formadas pelo Senai, que conseguiram uma profissão, que conseguiram ser, de uma certa forma, útil para a sociedade ou coisa do tipo, através de uma transformação profunda que foi o Senai. Quantas?
Até hoje, 64 era o maior poder de compra do salário mínimo. Até hoje. Voto feminino, verdade. Sabe, o tanto de transformações, o país era outro. 90%, esse dia do Thiago Machado, nosso amigo estava falando, em 30, 90% das pessoas viviam em áreas rurais. Sabe, é uma desconexão total. Aí você começa a ler o livro de trás pra frente. Tomou um golpe. Ah, meu filho, mas e daí? E o rastro que deixou? Tamir, já deu uma olhada no programa de mudanças da Vale Alimentação que o Lula tá pra assinar hoje? Traz aí e muda pro Celi Tilson. Vamos ver. Sabe? Reforma do judiciário, reforma educacional. Ele não tava falando em desapropriar os meios de produção. E mesmo assim, o que aconteceu? Um golpe, uma ditadura militar de 20 e tantos anos. Não tem espaço político pra fazer nenhum décimo do que acontece na China. Ah, tá bom, Humberto. Então a questão pra mim não é saber o que fazer. É outro Brasil, Humberto. É outro Brasil. Depois desse período é um outro Brasil. É outra conversa. Outro papo. Isso é ler livro de trás pra frente. É viciado em mangá. E no termo... E no ponto também é imaginário também. No ponto imaginário também. Porque é viciado em mangá porque gosta demais de ficar vendo a cultura dos outros e me parece que tem até um certo repúdio da história do próprio país. Saber a gente sabe. A grande questão pra mim é como achar espaço político pra gente fazer o que a gente tem que fazer pra crescer. Boa. 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 Ai, meu Deus. Valeu, Caio. Valeu pelos 10, tamo junto. Vai tá aí, pessoal. Eu não tô tiltado não, tá? Eu sou assim, só emocionado mesmo, viu? Tô bravo não, Humberto. Tancável, mas não dá não, gente. Curta o vídeo aí e se inscreva no canal. Curta o vídeo e se inscreva no canal. A incompatibilidade entre comunismo e o nacionalismo. Vixe, Maria.